Não é mimimi, é uma dor que está aqui. Muitas vezes nós vemos as pessoas nos rotulando pela forma como que nós reagimos. E isso acaba nos ferindo mais ainda. Né? Às vezes a pessoa diz que você é bruta, que você é sem educação, que você tem uma casca grossa, que você é fechada, cara fechada, ou que você é mimizenta, vitimista. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: o Senhor Jesus, ele levou tudo naquela cruz. Mas nós passamos por vários processos na nossa vida. Um deles são traumas, são coisas que nós sentimos e passamos desde o ventre da nossa mãe. E isso vai acarretando em algumas coisas na nossa memória, no nosso subconsciente. E nós precisamos buscar que a nossa ferida ela seja tratada de forma eficaz. Tá, o que acontece? Os coaches, né, eles são muito bons, o psicólogo é muito bom, mas tem algumas coisas que eles não vão conseguir fazer, que somente Jesus faz, que é preencher um vazio que a gente tem dentro de nós, né? E esse vazio, nós temos ele desde quando Adão e Eva saiu do Éden, porque nós tivemos um desligamento, né, do Espírito do próprio Deus. Hoje o Espírito do Senhor, ele habita em nós, mas nós estamos num mundo que jaz no maligno. E o que acontece é que ele sempre vai entrar em combate e ele sempre vai ficar futucando na nossa ferida. E mesmo que a gente não entenda, não lembre, né, que feridas são essas, o que é que aconteceu, então você sabe que muitas vezes você não perdoou alguém que você precisa perdoar. O nosso coração, ele precisa estar limpo. E quanto mais eu me achego ao Senhor, quanto mais eu busco da presença de Deus, ele vem com um bálsamo de cura sobre o meu coração. Feridas, elas não podem ficar incubadas, porque uma hora ela vai causar alguma coisa, ou na sua mente, ou no seu corpo físico, né? Por exemplo, como uma doença. O câncer mesmo é uma doença que ela é provocada por questões emocionais. Já foi feita uma pesquisa e mais de 99%, mais de 90% aí das questões das patologias no nosso corpo, ela tem a ver com alguma coisa que está relacionada com as nossas emoções. Então nós precisamos entender que se eu já passei por coach, por psicólogo, por inúmeros tratamentos e nada funciona, a única coisa que vai funcionar é Jesus. É Jesus. Jesus, ele nos ama. O Senhor próprio Deus, ele diz que ele nos conhece mesmo antes que entremos no ventre da nossa mãe. Você sabe o dia que você foi concebido dentro do ventre da sua mãe? Nem mesmo seus próprios pais sabem, mas o Senhor sabe. E ele sonda os nossos corações, ele sabe quais são as nossas feridas, mas ele é muito delicado, ele é muito gentil e ele não é invasivo assim como o inimigo é. Então nós temos que entender que o Senhor, ele só vai tratar as nossas feridas assim quando nós nos colocarmos diante dele, reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos a nossa dor e pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso saber o que é que tem aqui dentro que eu ainda não sei e que precisa ser tratado, porque eu quero ser curada, eu quero ser transformada e quero ser parecida contigo. Eu sei o que eu tô falando, porque eu passei por tudo isso, eu passei por inúmeros traumas, eu passei por rejeições, frustrações, eu passei por abuso, eu passei por tantas coisas, pelo processo de luto que fez com que todas as outras feridas, dores que eu tinha dentro de mim, elas vieram à tona, né, se afloraram. E eu preciso mesmo que você entenda que o Senhor Jesus é o único que vai te ajudar nesse caminho, né? Esse processo você não vai conseguir sozinha. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus e dizer a Ele: Pai, eu quero que o Senhor trate as minhas feridas, trate o meu coração. Eu estive no fundo do poço, eu tive uma hemorragia, realmente, eu tinha uma hemorragia dentro de mim, dentro do meu coração. Eu tinha tantas feridas que quando eu realmente busquei a face do Senhor e eu disse: Jesus, eu não quero mais ficar do jeito que eu tô, porque eu não tô aguentando mais, o que tá acontecendo, né? Então o Senhor, ele veio com um bálsamo de cura sobre mim, e ele veio tratando uma coisa de cada vez. Nós não podemos querer que ele faça tudo da noite para o dia, de uma hora para outra, porque nós precisamos que cada ferida seja tratada
e porque tem coisas que a gente ainda não vai suportar. Então o Senhor, ele vai nos tratando, ele vai nos moldando, ele vai cuidando para que eu permaneça firme e que cada ferida que está sendo curada, né, eu dê um passo para curar a próxima. E daqui a pouco você vai ver que você vai conseguir passar por situações na sua vida, né, que não vão te abalar a sua estrutura de tal forma que você caia, porque o Senhor, ele é conosco. A palavra de Deus, ela fala que ele sabe, né, se aonde, não importa aonde eu me esconder, ele vai me encontrar. Ali ele está. Então, eu quero deixar essa palavra para você, né, e que faça sentido para você. Se você tá vendo que a sua vida tá toda bagunçada, que você já fez inúmeras coisas, mentalidade, mudança de mentalidade, mudança disso, mudança daquilo, segue tantas pessoas que falam sobre, né, a mentalidade. Hoje, muitos coaches aí estão até falando da palavra de Deus, mas eles estão usando a palavra de Deus para falar sobre a prosperidade financeira. Não estou dizendo que é errado a prosperidade financeira, porque é bíblico, o Senhor fala que ele irá nos abençoar, mas eu tenho que querer ser abençoada depois que eu estiver curada, porque muitas vezes se o Senhor entregar a bênção que ele tem pra mim antes de eu ser tratada, alguma coisa não vai dar certo. Uma hora eu vou cair. Então, entregue tudo nas mãos do Senhor. Busque a face dele. E vamos caminhar juntas nesse processo, né? De entender quais são as feridas que o Senhor vai começar a tratar. E eu preciso me expor diante dele. Não é diante dos homens. É diante do Senhor. Você precisa dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu quero que o Senhor trate e cure todas as minhas feridas. Chega de chorar sozinha. Porque o Senhor, ele quer enxugar as tuas lágrimas e ele quer que você dê autorização para ele, para que ele trate a sua alma e você seja muito feliz, né, com o teu espírito vivificado naquele que é todo poderoso.